Oi, tudo bem com você? No vídeo de hoje eu vou dar duas dicas, na verdade são duas funções do Notion para você eficientizar ou dar mais eficiência à sua gestão de tarefas e projetos no Notion ou para utilizar em qualquer outra aplicação que você faça no Notion. Ele é muito legal, principalmente para essa função das listas, essas duas funções que eu vou mostrar, elas são muito legais para organizar listas, já estou dando um spoiler, para organizar listas e para organizar tabelas, fazer filtros de informações que você queira utilizar, certo? Então, vamos lá, que está bem legal. Então, como eu falei, a proposta do vídeo de hoje é dar duas dicas rápidas e práticas. Na verdade, eu vou mostrar duas funções que dão praticidade para a nossa organização de tarefas e pode ser também utilizada no planejamento dos projetos, na revisão dos projetos. Porque a primeira função que eu vou mostrar vai te ajudar a ordenar as suas tarefas ou seus projetos que você estiver ali analisando. E o template que eu vou usar é um template que a gente já trabalhou no vídeo sobre gerenciamento de tarefas a partir de um banco de dados. Então, eu vou trabalhar dentro desse template aqui, próximas ações, que vocês já têm até acesso lá a partir da minha página do Notion, da lojinha do Pretinha Boys. E nada mais é do que uma tabela em formato full page, ou seja, uma tabela de página inteira, em que a gente cria essa tabela e só existe ela na página, não pode criar mais nenhum outro tipo de banco de dados aqui. A gente só trabalha com ela. E aí, essas próximas ações, elas são as minhas tarefas estratégicas. Porque durante a semana, durante os nossos dias, a gente pode ter uma diversidade de tarefas que não necessariamente eu coloco aqui, porque eu também trabalho com um caderno do meu lado, que geralmente tem também o meu planejamento semanal. Então, eu tenho um caderno único, que é o meu Bullet Journal, que é onde eu faço o planejamento das tarefas semanais, e tenho também as anotações das demandas que vão surgindo. E aí aqui a gente já vai abordar um pouquinho também dessa questão do gerenciamento das tarefas ao longo dos dias e da nossa organização semanal. E aí, as tarefas que eu coloco aqui são quase projetos, são tarefas que eu preciso fazer de um período mais longo. Essa tarefa ela vai se repetir. Por isso eu coloco ela aqui para eu sempre lembrar que eu preciso, na quinta-feira, estudar as atividades relacionadas à minha empresa, a RNA. Então, aqui vai ter estudar material sobre drones. Essa é a minha lógica, que você pode adotar simplesmente para colocar todas as suas tarefas aqui e utilizar para gerenciar a sua tarefa ao longo dos seus dias. Mas eu faço assim exatamente porque eu deixo aqui só atividades relacionadas a essa minha empresa, né, a RNA, a Pretinha Boys, e o meu desenvolvimento pessoal. Mas eu também tenho tarefas de consultoria da área de engenharia, para quem não sabe ainda que eu sou engenheira, então eu presto consultoria, então para as minhas consultorias e também para a fundação que eu presto serviço, nada dessas tarefas entram aqui, porque é outro contexto, então todas essas tarefas vão lá no Bullet Journal. E outras tarefas como ligar para resolver a questão da conta, ou fazer ajuste, fazer um pagamento, nada disso entra aqui. Aqui são só essas coisas que poderão virar projeto, ou são coisas estratégicas que estão relacionadas aos meus projetos, ok? Demorei um pouquinho nessa explicação, mas acredito que seja válido porque já foi aí algumas outras dicas também em termos de gestão de tarefas. E aí, aqui dentro dessa tabela inline, dentro dessa tabela full page, eu tenho os contextos da tarefa, da ação, no caso, vamos chamar de ação. O contexto da ação, e aqui a área da ação, o prazo e a prioridade. E
quando a gente chegar aqui para o lado, tem outras propriedades. Então, eu tenho o status, o dia da semana que eu vou realizar isso, e a questão de visão, a relação dessa tarefa com a minha visão. Essa tag me ajuda para que eu consiga categorizar essas ações em em outro banco de dados. Para quem viu esse vídeo sobre gerenciamento de tarefas lá, eu explico melhor por que eu utilizo isso aqui, porque isso é útil para a aplicação daquele template, daquele vídeo, certo? E, enfim, para o momento, é basicamente isso que eu preciso mostrar para vocês. Por quê? Porque eu tenho aqui esse mundo de ações, né? Várias ações, inclusive ações que já foram realizadas, que eu coloquei aqui o check. Mas se eu quiser criar uma ordem para essa lista de tarefas, para eu não ficar confuso toda vez que eu vier consultar aqui o que eu tenho para fazer na quinta-feira, o que eu tenho que fazer na terça, ou a qual área essa tarefa está relacionada, eu posso ordenar isso aplicando essa função aqui do Notion que chama de sort, que basicamente é para ordenar. E aí você pode ordenar de acordo com a propriedade. Todas as propriedades que existem nesse dashboard estão aqui. E aí eu posso ordenar pelo check. E eu posso ordenar em ordem crescente ou decrescente. Aqui tá ascendente, né? Porque aí todas as tarefas que já foram realizadas, elas ficam aqui no final da lista, o que é ótimo. E aí o legal é que você também pode combinar várias regras para ordenar essas tarefas. Eu posso também colocar que é por prioridade. E aí as tarefas que estão sinalizadas como prioridade, elas vão aparecer aqui. Eu posso trocar essa prioridade, não quero colocar por prioridade, eu quero colocar por status. Então, eu venho aqui e coloco o status. E aí vai ser ascendente também. E aí, o que aconteceu? Todas as tarefas que estão com esse status de nova, que eu preciso ainda processar, ela vai vir primeiro, depois o que está para fazer vai vir em seguida, em espera, em andamento, e assim ele vai seguindo a ordem de todas as possibilidades de status que eu tenho aqui, certo? Até o feito, se eu quiser colocar. Mas geralmente eu não coloco o feito, porque eu já venho aqui no check. O sort, eu posso incluir também aqui a questão do contexto. E aí eu vou agrupar e vou olhar agora para essa coluna aqui de contexto. Para eu ver o que eu tenho para fazer no computador, o que eu tenho para fazer que é de trabalho, o que eu tenho para fazer no telefone. Certo? Isso pode ser útil também. E eu posso trocar o contexto e colocar para área, o que para mim é bem mais interessante do que o contexto, no meu caso. Porque aí eu vou ver o que é da área comercial que eu tenho que fazer, o que é planejamento, o que é da RNA, e eu tenho um dia específico para lidar com tarefas da RNA, específico porque essas tarefas naquele dia vão ser prioridades. Isso não quer dizer que eu não realizo tarefas que tenham esse contexto em outros dias, se necessário. Tarefas do Pretinho, que também tem um dia semelhante às tarefas da empresa, também tem um dia específico para lidar com as ações do Pretinha Boys. E do mesmo jeito, isso não significa que, se necessário, em outros dias eu não possa lidar com essas tarefas. O que significa que, naquele dia, a prioridade são as tarefas relacionadas ao Pretinha Boys, certo? O Nayá são para coisas mais pessoais e questões de estudo que não tenham só relação com o Pretinho, tem relação com a vida, então eu contextualizo como Nayá, e coisas também domésticas, mais relacionadas a projetos de casa, projetos de estudo. E aí, essa é a primeira função que eu gostaria de mostrar. E eu vou relembrar um pouco para vocês os filtros, que são
outras funções que ajudam também nessa hora de gerenciar as tarefas. E aí, antes de passar para os filtros, eu queria reforçar como que isso pode nos ajudar nessa questão do gerenciamento de tarefas, se ainda não for claro. Porque a gente vai ter essas tarefas que têm propriedades, né? Aqui, se a gente abrir uma, tem essas propriedades aqui que nos ajudam a categorizar a tarefa, a entender qual o contexto, qual a energia que eu tenho que né, colocar nessa tarefa para ela ser realizada, qual é a área que ela está relacionada, aí pode ser projetos, contatos, todas as áreas que eu listei aqui que são importantes, que podem agregar as tarefas que fazem parte da minha rotina, tem mercado, os meus contextos de área RNA, pretinha, NAIA, o que eu preciso fazer na rua. Então, isso é legal para, tipo, na hora que você precisar decidir o que eu vou fazer na segunda-feira no meu bloco de tempo de trabalho focado, sendo que hoje eu lido mais com coisas burocráticas. Então, a gente pode ir ali para tarefas de comercial, tarefas externas e tarefas que você precisa fazer no computador. Então, todas essas propriedades, elas podem ser categorias que vão te ajudar a escolher e a definir o que você vai fazer naquele bloco de tempo. Não, na verdade, não definir, mas priorizar, porque você já definiu aqui o que você pode fazer naquele bloco de tempo. E o que é bloco de tempo, né? Para você que ainda não conhece esse termo, bloco de tempo seria um intervalo no seu dia que é focado para a realização de tarefas de contexto específico, que pode ser trabalho, estudo, um bloco. Amanhã, pela manhã, eu estudo, pela tarde eu trabalho, pela manhã eu trabalho, pela tarde eu estudo. E aí a gente pode detalhar esses blocos de tempo em outros contextos. Como eu expliquei o meu, eu posso ter um trabalho focado pela manhã e à tarde eu tenho um trabalho mais dinâmico, mais de conversa, mais de contato, mais de gerenciamento da equipe, gerenciamento dos processos. E aí, passando para o filtro, que é algo que eu já falei também nesse vídeo que eu citei de gerenciamento de tarefas a partir dos bancos de dados, o filtro também vai ajudar nessa categorização e na hora da organização. Porque desde que eu comecei o vídeo, a gente está falando aqui sobre organização, que é o que a gente faz no dia a dia, nesse momento de priorizar a tarefa, qual a tarefa que eu tenho que fazer nesse momento, o que é importante eu fazer hoje, tudo isso. Então, o filtro, ele também te ajuda nessa questão de executar as tarefas em cada bloco de tempo, em cada momento do dia. E ele vai deixar a sua visualização mais limpa, caso você queira fazer ajustes, né? Ou fazer o processamento, ou até mesmo para utilizar esse dashboard em uma outra página, a nível de análise de dados, né? Tomada de decisão. E aí, esses filtros não vão influir na questão da ordem, né? Porque o sort ele só mexe no ordenamento. E o filtro ele vai selecionar e vai te mostrar somente as tarefas que você escolher de acordo com a regra que a gente colocar aqui. Então vamos lá dizer que eu vou que a minha primeira regra ela vai estar relacionada com o check. Então eu vou mostrar todas que foram já realizadas e que são da área, vamos lá, RNA. Então, ele vai me mostrar aqui todas as tarefas que eu já realizei. Mas eu posso mudar e colocar as que não estão com o check marcado. E aí, no dia de eu focar nas tarefas da RNA, eu sei que eu tenho que fazer essas aqui. Então, isso dá fluidez e eficiência ao seu sistema de organização, aos seus processos de organização, o que é bem legal e o que torna o Notion uma ferramenta muito interessante para a gente aplicar nesses casos.
Espero que tenha gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like. Você pode também deixar aqui nos comentários sugestões para próximos vídeos, de algo que você ficou com dúvida dos vídeos que eu já postei aqui, ou até mesmo desse vídeo, para eu detalhar melhor, para eu explicar melhor como é que monta, como é que faz. Ou sugestões de novos templates, de novas propostas de vídeo, de algo que você acharia interessante para a sua organização, para o seu sistema de organização, para o seu planejamento pessoal ou para o planejamento do seu negócio. Então, obrigada por assistir e até a próxima.